e com o atendimento às famílias dos nossos alunos. Inclusive hoje, no segundo culto, nós teremos um batismo de 2 alunas da Escola Adventista. Hoje é considerado pelo calendário da igreja o sábado da educação. Então vamos agora ouvir a palavra de Deus pelo nosso pastor da educação. Amém. Obrigado, pastor. Bom sábado, gente. Na realidade, meu ministério, até agora, ele sempre foi na educação. Desde 2009 que eu trabalho com a parte de educação e tudo mais, escola, e eu gosto muito, muito mesmo. E eu gosto muito de algumas situações que você acaba passando, assim, você dá risada depois, né? Esses dias eu estava contando na capela dos pequenos, aqui na escola aqui de Arthur, e aí eu estava contando a história de Pedro, né, saindo do barquinho, andando em cima da água e tudo mais, e aí chegou naquele momento que Pedro afunda, e Jesus puxa Pedro, e aí eu falando assim, Jesus puxou Pedro, abraçou Pedro e falou, Pedro, você tem pouco café, Pedro? Aí o menininho olhou para mim assim, estava assim, acho que era do pré-1, na frente, olhou assim para mim e falou assim, mas tio, o que tem a ver o café? Por que Pedro tinha que pôr café aqui naquela hora? Eu falei, não, filho, não é pôr café, é pouca de pouquinha, pequena fé, é isso que é. Aí ele, entendi, porque café não tinha nada a ver na história, né, tio? Eu falei, não tinha nada a ver mesmo a história. Não é pôr café, é pouca de pequena, tá? Ele, entendi a história. Quando eu estava em Goiânia, trabalhando lá no chamado Colégio Adventista Setor Pedro Ludovico, eu estava lá no colégio e tudo mais, e início de ano, quem trabalha em escola sabe que maternal chora, porque eu digo que geralmente bebês, quando se junta, é muito parecido com alguns outros animaizinhos, porque assim, um bebê chora, todo mundo chora. Por que está chorando? Porque o outro está chorando também, eu vou chorar. É mais ou menos assim. Então, no início do ano, geralmente eu ia para ficar ali no maternal, junto com a professora e tudo mais, para dar aquela... Na primeira semana, eu ficava cerca de 1 hora e pouquinho ali para ajudar, né? Cuidar e tudo mais. Naquele ano estava eu, a diretora da escola, a auxiliar de classe, a professora e uma monitora. Estava ali todo mundo junto no maternalzinho para tentar acalmar 15 crianças. Você vê, mas 3 para cada. Então eu estava com as minhas 3 que eu estava acalmando ali. E dentre elas tinha uma menininha chamada Luna. Maternal, era o 2º dia de aula. Estava lá a Luna e tudo mais, chorando e tal. E eu falando, Luna, calma, né? Não, vai ser legal a escola e tal. Não, eu não quero, não, vai ser legal, eu quero minha avó. Eu falei, não, mas a sua avó vai te buscar no final da aula, e daqui a pouquinho ela chega, mas enquanto isso você fica aqui, não, eu não quero. Maternal, né? Eu falei, Luna, mas estudar é legal, olha só quanta coisa legal você vai fazer na escola, você vai pintar, você vai brincar de massinha, você vai brincar, não é legal estudar, Luna? Ela, não é, eu já estudei muito nessa minha vida. Era o 2º dia de aula do maternal. Aí eu pensei, eu ri por dentro, porque por fora era um problema grave para ela, né? Mas por dentro eu estava rindo muito, porque eu pensei, essa começou com o pé direito, né? Entrou com tudo nos estudos. Tem muitas coisas interessantes que a gente vivencia numa escola. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a história da nossa educação. E acredito que a história da nossa educação vai ajudar bastante a gente a entender o porquê que nós existimos como escola ou como educação adventista. É óbvio, tudo da nossa educação começa no Gênesis. Por quê? Porque não apenas como educação adventista, mas obviamente como igreja, a gente acredita que o homem, ele não é mais aquilo que Deus planejou que ele fosse. Nós, como seres humanos, não somos mais aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. O pecado corrompeu a natureza humana. Portanto, como educação adventista, a gente acredita que através da educação, não é princípios, mas
essa natureza que Deus havia planejado para o ser humano, ela pode ser retornada, ou a educação pode auxiliar então nesse crescimento. E veja, educação não é pouca coisa, e a gente sabe disso. Eu já ouvi muita gente falando assim, não, mas é só uma escola e tudo mais, eu tenho escola aqui, tem escola lá, e é verdade, você tem escola para tudo quanto é canto. A educação adventista não é a única que faz escola, né? Nós não somos as únicas escolas que existem, você tem escola para tudo quanto é canto, né? Mas a gente sabe que a educação faz toda a diferença. Vamos lembrar aí, por exemplo, quando o governo tem seus projetos de mexer nas cartilhas escolares. E a gente sabe de todo o rebuliço que causa no país quando se fala que vão mexer nas cartilhas escolares. Quando se falou muito sobre o negócio de identidade de gênero e tudo mais, incluindo ou excluindo das cartilhas escolares das escolas públicas, obviamente. A gente lembra de todo o rebuliço que deu no país. Por que deu tanto rebuliço? Porque no fundo a gente sabe que o que está sendo tratado ali não vai ficar apenas ali, mas vai levar para toda a vida da criança. Então a gente entende que a educação ela é transformadora. Se ela é transformadora, por que não usarmos então a educação para transformar os meninos e meninas para cada vez mais semelhantes à imagem do Senhor? Que é o princípio, aquilo que Deus ele tinha e ele planejava para a gente. Bom, vamos ver um pouquinho de história, mas para ver um pouquinho da nossa história, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em João, capítulo clássico, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. João 14, 1 ao 3. E vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor está com a gente, muito obrigado porque o Senhor nos conduz, e ao estarmos com a Tua palavra aberta, refletirmos um pouquinho na nossa história também, pedimos que o Espírito nos conduza. É o que nós oramos não por nós, mas em nome de Jesus. Amém. João 14, verso 1 ao 3 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou lhes preparar um lugar, e se eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é a grande promessa de Jesus que tem movido os cristãos ao longo de todo o tempo, né? A promessa do retorno de Jesus, a promessa de que nós não vamos ficar aqui para sempre, mas de que um dia nós vamos morar com o Senhor no céu, não simplesmente porque é um outro lugar, não simplesmente porque, sei lá, né, é uma fazenda bonita. Nós vamos morar no céu porque é ali que Deus planejou que nós estivéssemos. Bom, a história, quando a gente fala sobre educação adventista, e eu quero falar de história mesmo, porque eu não tentei pesquisar e não consegui encontrar, eu só sei que hoje também, além de ser sábado de educação adventista, também a escola de Arthur está fazendo aniversário. Eu não lembro agora quantos anos, eu não lembro se são 29, 30, não, 29 não, 29 era Jundiaí, tá certo. Exato. Eu não sei, tem um tanto aí. Eu tentei pesquisar a data exata, eu não sei. Sei que hoje a gente faz aniversário também em Escola Adventista, de Arthur. Vamos dar uma olhadinha um pouco da história da educação. E tudo começa com esse... Opa, botão errado. Vamos lá. Tudo começa com esse indivíduo aí. John tá de brincadeira, né? Tudo começa com esse indivíduo, o Miller. E Miller, você vê já pelo desenho, ele não tinha uma cabecinha pequena, e era grande não apenas de tamanho, mas também era de inteligência. Miller, ele era um indivíduo que ele gostava muito de estudar a Bíblia, e segundo sua neta, disse que ele não passava para o próximo verso enquanto ele não entendesse o anterior. Ele era mais ou menos esse tipo, estrito, talvez ao extremo, mas ele era muito estrito, e ele queria estudar muito bem a Bíblia. E a gente sabe, né, nesse estudo da Bíblia, então, Miller, ele chegou nas profecias das 2.300 tardes e manhãs, e com aquilo ele tentou então determinar a data do retorno de Jesus. E a conclusão que ele chegou é que seria no ano de 1843. Inicialmente ele não sabia quando de 1843. Ele só falou que seria o ano de 1843.
Bom, passou 1843 e a gente sabe, porque estamos aqui em 2019, Jesus não voltou. É lógico, tanto Miller quanto um monte de gente ao redor dele, que seguiam ele e concordavam com as ideias dele, ajudavam a tentar melhorar as ideias dele, ficaram muito decepcionados. Até que então, nesses novos cálculos que eles fizeram, chegaram em 1844, uma das pessoas que eram líderes desse movimento de Miller, ou conhecido como movimento millerita, chegou à conclusão de 12 de outubro de 1844. 12 de outubro. Gente, eu estou ruim, hein? Né? 22 de outubro de 1844. Então se marcou uma data para o retorno de Jesus, e a gente sabe que 22 de outubro de 1854 passou, e estamos aqui em 2019, Jesus não voltou, e se veio então uma grande decepção. Naquele período, muita gente, porque veja, Miller ele era batista, ele não deixou de ser batista enquanto ele estava com o movimento, que depois ficou conhecido como movimento millerita. E junto com Miller, que era batista, várias pessoas de outras denominações cristãs também faziam parte, especialmente os metodistas. Houveram muitos metodistas, presbiterianos, gente de muitas outras denominações faziam parte desse movimento millerita. Quando Jesus não volta em 22 de outubro de 1844, algumas pessoas simplesmente abandonam a fé. Elas deixam de crer em Deus e crer de qualquer coisa. Elas abandonam a fé. Outras retornam para suas denominações de origem, mas sobra um grupo que pensa o seguinte: aconteceu alguma coisa nesse negócio, aconteceu, vamos tentar encontrar o que é. E esse grupo então se torna um movimento adventista, que depois da origem, a igreja adventista, porque eles criam que Jesus ele vai voltar, o que aconteceu ali era outra coisa. E veio então a investigação bíblica para compreender, mas o que eles sabiam era: Jesus vai voltar. E a gente precisa se firmar na palavra do Senhor. Nós precisamos nos firmar na promessa do Senhor que o Senhor vai voltar. E aí surge então o chamado movimento adventista. Bom, a ansiedade do movimento adventista do retorno de Jesus era tamanha que todos os recursos eram investidos na pregação do Evangelho. Mas alguns pais começaram a se incomodar. Vamos pensar o seguinte: naquela época, esse período é o período onde Charles Darwin já havia publicado A Origem das Espécies, e foi um período de muitas mudanças espirituais, não tanto científicas, mas espirituais. Charles Darwin havia publicado A Origem das Espécies, pouco depois ele publicou então A Origem do Homem, e isso começou a mexer com muitas estruturas da educação americana, especialmente. Então, alguns pais protestantes, e obviamente o pessoal adventista estava no meio desse, começaram a recorrer mais às chamadas homeschools, as escolas do lar. Inclusive, então, escolheram essa moça chamada Mary Binton. O pai dela, John Binton, se tornou o primeiro presidente da Associação Geral. Ela, com 17 anos, algumas famílias se juntaram e falaram assim: olha, por que você não ensina os nossos filhos? E ela se tornou então, mais ou menos, uma espécie de professora. Juntaram 4 famílias, os filhos de 4 famílias na casa dela, e ela passou então a ensinar, a lecionar para aqueles meninos. Por que os pais fizeram isso? Por um motivo simples: porque eles queriam que os filhos não apenas aprendessem a ciência da terra, mas compreendessem a ciência do céu, compreendessem que Jesus ia voltar e que era importante a vida deles estar entregue a Jesus. E ela se torna a primeira pessoa a ensinar sobre o contexto adventista. Só que a coisa evolui, e em uma reunião, essa daí não é a foto da reunião, tá? Essa daí é de 1888, a clássica e complicadíssima 88, mas não é disso que eu vou falar, só peguei uma foto para exemplificar. Numa das reuniões, o pessoal começou a discutir sobre educação, e começaram a recorrente nessas reuniões que aconteciam a cada 2 anos, inicialmente era todo ano, depois começaram a cada 2 anos, hoje é a cada 5 anos, porque o tamanho da igreja cresce e não possibilita para você ter reuniões a cada 2 anos, já não faz sentido e nem é viável ter essas reuniões a cada 2 anos.
Mas numa dessas reuniões começaram a discutir sobre educação e tudo mais, falaram de Mary Binton que estava ensinando as crianças, mas pense que era um povo que queria ver Jesus voltar. Então, o que eles faziam era pregar o evangelho todo dia. E em todo momento, todos os recursos eram destinados à pregação do evangelho. E eu quero agora só fazer um parênteses aqui para a gente refletir um pouco. O pessoal do movimento adventista, nessa época, era o pessoal que queria muito ver Jesus voltar. Apesar dos erros e acertos, das dificuldades, deficiências e tudo mais, e a gente sabe de várias dessas coisas através da história da igreja, mas era um povo que queria muito ver Jesus voltar. Portanto, eles não se preocupavam em pregar de Jesus em uma semana do ano, em um dia da semana. Eles se preocupavam com isso todo o tempo. Eles se preocupavam em investir os recursos que eles tinham, de algum modo, na pregação do evangelho, seja no trabalho que ele exercia, seja no trabalho específico da igreja, tudo mais, porque tudo era voltado para a pregação do evangelho, porque eles queriam muito ver Jesus voltar. Eu quero que você entenda isso. Eles queriam muito ver Jesus voltar. E aí me faz um pouco de sentido, e eu falo disso que eu incluo, acho que, a mim mesmo também nisso. É uma autorreflexão. Como às vezes a gente passa a viver o nosso dia a dia se esquecendo que Jesus vai voltar. Ou talvez não é bem se esquecendo, mas não colocando isso como prioridade, né? Prioridade são outras coisas, são outras preocupações. Eu cheguei, acho que a citar aqui um texto desses domingos que eu estive aqui fazendo uma série. É um texto de Lucas que eu achei ele bem interessante, que Jesus fala assim, Lucas capítulo 21, se não me engano, é o verso 32, que Jesus ele fala assim, olha, cuidado para se não envolver com, aí Jesus fala, né, bebedices, mas cita mais um monte de coisa, mas eu quero focar o que Jesus fala no final, que ele fala assim, cuidado para não se preocupar demais também com as preocupações, se envolver com as preocupações da vida. E vocês, aí Jesus completa dizendo, vocês se esqueçam daquele dia, sejam pegos de surpresa naquele dia. Sabe, uma coisa que o povo adventista, ou o pessoal desse movimento adventista tinha nesse início, era que eles queriam muito ver Jesus voltar. E hoje, na profecia de Laodiceia, às vezes a gente se esquece disso, e a gente se envolve muito com as preocupações da vida, e se esquece que Jesus vai voltar. O pastor Aminho, ele tem um sermão que eu acho fantástico, até aparece depois naquela meditação dele, que eu achei, olha, pastor, eu achei muito ruim publicar aquela meditação do pastor Aminho, porque qualquer coisa que vem depois fica difícil superar, né? Eu gostei demais daquela meditação do pastor Aminho, não sei você, mas eu gostei muito. E ele fala dos surpreendidos pelo previsível, né? Pessoas que podem ser surpreendidas por aquilo que já se espera. É meio sem sentido isso, mas quando a gente se preocupa, aí vem o texto de Cristo, quando a gente se envolve muito com as preocupações da vida, a gente vai ser surpreendido pela volta de Jesus, que a gente está esperando. Olha só que coisa mais ilógica, mas acontece. E esse povo, ele tinha uma ansiedade de ver Jesus voltar e voltar logo. E é claro que isso refletia em algumas outras coisas que não batiam muito bem. E eles não queriam investir em educação. Por que eles não queriam? Eles falavam o seguinte, se Jesus vai voltar tão breve, se Jesus pode voltar mês que vem, para que eu vou investir em educação? Era isso que eles perguntavam. Numa dessas reuniões, estava lá Tiago White, porque o Tiago White foi o maior incentivador da educação adventista, muito mais do que a própria Ellen White. Tiago White, ele estava à frente de um monte de coisa. Numa dessas reuniões, Tiago White estava presidindo a reunião, o irmão levantou, eles estavam falando de novo sobre investimento em educação, e o irmão levantou a mão e falou assim, ô irmão Tiago, por que a gente vai investir em educação, se Jesus vai voltar tão logo? A gente tem que investir na pregação do evangelho. E aí Tiago White, com toda a sua delicadeza de um trem em alta velocidade, porque ele era mais ou menos desse tipo, ele virou e falou assim, irmão, o negócio é o seguinte, a volta de Jesus não é motivo para nós termos uma mente deseducada. Aí o irmão sentou e não falou mais nada. E eles passaram então a discutir um pouquinho sobre educação. E na reunião seguinte,
Ellen White fez um discurso, que você pode ler esse discurso dela no livro Conselho sobre Educação, é o capítulo A Devida Educação. Aquele ali é o discurso que Ellen White fez em 1862, para falar sobre o que deveria ser a educação adventista. E aquele discurso de Ellen White lança as bases para a educação adventista. Mas não apenas Tiago White foi uma figura muito interessante para a nossa educação, mas também esse indivíduo chamado Goodley Harper Bell. Vamos ficar só com Bell, porque o resto é meio difícil de falar, né? Goodley Harper Bell. Na foto não aparece direito, mas ele tinha uma característica física interessantíssima, que era uma barba que dava até a cintura. Não dá para pôr na foto, porque senão não tem espaço, né? Mas ele tinha uma barba enorme, dava até a cintura, ele era meio sisudo e tudo mais. E Goodley Harper Bell, ele havia se convertido à igreja adventista durante um período e tudo mais, e ele estava num tratamento lá no sanatório de Battle Creek. Quando ele estava lá no tratamento dele, parte do tratamento dele era cortar lenha. Imagina que legal o seu tratamento. Hoje você está lá no Cevisa e vai falar, olha, chegou a hora de cortar lenha. Você está lá no seu cronograma, né? Cortar lenha das 2 às 3 da tarde. Você fala, não, não é possível. Mas estava lá, Goodley Harper Bell era parte do tratamento dele, quando ele estava lá no sanatório de Battle Creek, cortar lenha. Ele estava lá cortando lenha. Quando ele estava ali cortando lenha, veio um molequinho do lado dele e falou, começaram a falar, né? E o menino falou assim, eu não gosto de estudar. Você vê que essas coisas não são novas, né? Eu não gosto de estudar. E aí ele falou assim, e o menino falou assim, e eu detesto gramática. Goodley Harper Bell, com toda a sua paciência, cortando a lenha, virou para ele e falou assim, olha, se bem estudado, gramática pode se tornar mais empolgante das disciplinas. Então esse molequinho foi lá e falar com o pai dele, falou, pai, tem um doido ali, ó, falou de gramática ser legal, será que ele é legal mesmo? Será que ele é um professor legal? Bem, Goodley se torna então o primeiro diretor de uma escola não oficialmente adventista. Ele era diretor, coordenador, ele era orientador, ele era professor, ele era monitor, ele era zelador, ele era tudo que se tinha na educação adventista, porque só tinha ele, não tinha mais ninguém. E a escola adventista funcionava aqui. Não era nesse prédio, era só nessa janelinha aqui mesmo, ó, só nessa daqui do canto. Porque esse daqui era a casa publicadora, né? A Review and Herald. E aqui em cima, nessa janelinha, então, tinha os 9 alunos de Goodley Harper Bell, que tinham uma idade bem parecida, variavam de 6 a 17 anos. Era uma turma bem homogênea, né? 9 alunos ali. Dentre esses alunos estava aquele molequinho que reclamou e falou para ele que gramática era chato, que esse daqui, que era Willie White, um dos filhos de Tiago e Ellen White. Willie White, com essa cara de marrento aqui, ele era marrento mesmo, chegou lá e falou que não gostava, né, não queria estudar, e ele estava lá, e se tornou então um aluno dele. Outros alunos de Goodley Harper Bell também foram esses 2 irmãos aqui, o John Harvey Kellogg e o William Kellogg. John Harvey Kellogg, que se tornou então o primeiro diretor do sanatório de Battle Creek, e o seu irmão, William Kellogg, que se tornou então o fundador da Kellogg's. Ele era um grande empresário e ele investia muito em milho, ele descobriu muitas coisas do milho na época, e ele inventou, por acaso, os sucrilhos, né? Ele esqueceu o negócio no fogo, quando ele voltou tinha uns floquinhos de milho lá, ele falou, rapaz, eu acho que isso daria certo para alguma coisa, acho que dá para vender esse negócio, e ele então criou a Kellogg's e vendeu muita coisa aí de milho. Ele foi um dos alunos de Goodley Harper Bell. Obviamente os 2 já eram bem mais velhos do que a turma no geral, porque como Goodley tinha conhecimentos em química, os 2 foram aprender um pouco de química com ele. E o crescimento foi tão grande dessa escola de Goodley, que em um ano, de um ano para o outro, saiu de 9 alunos para 100. 100 alunos se matricularam no ano seguinte. Isso foi meio complicado, porque não tinha mais espaço. Então, fundaram o Battle Creek College, que hoje é a Universidade Andrews, né? Deixou de ser só o Battle Creek College e se tornou então a Universidade Andrews. Rapidinho, porque eu quero chegar já no final. A igreja adventista, ela tinha pessoas muito progressistas na época. Um deles era Uriah Smith, que era um indivíduo extremamente inventor. Ele inventou coisas extremamente inúteis,
como um carro com cabeça de cavalo, e a revista Motors, que é uma revista de carros lá dos Estados Unidos, considerou como um dos carros mais feios já inventados, e é muito feio. Você pode procurar depois a imagem na internet que você encontra, é muito feio. Lembra, era uma transição entre as carroças e os carros a motor, do Ford T. E aí ele pensou, vou fazer um intermediário para facilitar a transição. Colocou uma carcaça de carro com uma cabeça de cavalo na frente. Feio pra caramba. Muito feio. Mas ele teve algumas invenções que foram muito bem sucedidas, como essa carteira escolar aqui. Você já deve ter visto em filmes de época americanos essa carteira escolar, porque ela foi muito bem sucedida, que se espalhou pelos Estados Unidos inteiro. E qual que era a grande invenção? Essa carteira tinha uma dobradiça que fazia com que esse assento levantasse e abaixasse. Levantasse e abaixasse. Você fala, que coisa besta. Mas foi isso que fez com que ela fizesse muito sucesso. Porque lembra que essa carteira, ela não era de plástico e alumínio como as de hoje. Era ferro e madeira. Você fala para o menino, vamos aí colocar as carteiras em círculo. O menino tinha que fazer crossfit para mexer a carteira, né? Não dava para fazer isso. E isso fez com que se popularizasse demais. Tanto que hoje existe ainda uma empresa de móveis escolares da família de Uriah Smith, chamada Smith School Furniture. Você pode entrar na internet e achar essa empresa, porque essa carteira fez muito sucesso, e muita coisa da escola foi por aí afora. Rapidinho aqui no Brasil, a gente tem o Guilherme Stein Jr., primeiro adventista a ser batizado no Brasil, e se tornou então o primeiro diretor de escola adventista no Brasil, com o Colégio Adventista, o Colégio Internacional de Curitiba. Curitiba era uma cidade que passava muita gente por ali, muita gente, vinha do norte do país, do sul da América, e cruzava por Curitiba. Então Curitiba era uma cidade internacional mesmo, e colocou então ali de propósito o primeiro colégio adventista, chamado Colégio Internacional de Curitiba, que era um colégio bilíngue mesmo. Tá bem? Era um colégio bilíngue. E aqui nós temos então o Guilherme Stein Jr., né, com a turma aí, e escrito aqui em alemão e em português o verso, e serão todos ensinados por Deus. Na realidade, era um colégio onde se ensinava em alemão e a língua estrangeira era o português. Então tudo era feito em alemão, exceto a aula de português, obviamente, que era dada em português, porque tinha muitos alemães ali. Depois esse colégio vira o de Gaspar Alto, depois eles vendem Gaspar Alto e fundam então o Colégio Adventista da União Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que nome bonito, né? Esse era o nome do colégio, que depois virou Colégio Adventista Brasileiro, que depois virou Instituto Adventista de Ensino, e depois virou o nosso UNASP, que é essa fazenda que foi comprada por 10 contos de réis na época, né? E a gente sabe que era bem maior do que é hoje, né? Teve que ter umas apropriações aí do governo, né? E tem algumas coisas interessantes que aconteceu nessa época do colégio. Eu vou só citar isso e eu vou para o final. Que era o seguinte, na época do governo de Getúlio Vargas, foi promulgada a seguinte lei: todas as escolas precisam ter uma matéria que sirva para o exército. Então o que você vai fazer na universidade nossa? Ensinar os meninos a tiro de guerra? E aí a igreja ficou num beco sem saída. O que criou então? O curso de enfermeiros padioleiros. Então você vai para a guerra, então vai como enfermeiro. No governo de Vargas, era obrigatório as escolas abrirem aos sábados. E agora o que a gente faz? Né? A gente se deu mal. Fizemos alguma coisa lá. Tinha aula aos sábados. Tinha. As aulas de ensino religioso, num lugar chamado Escola Sabatina. Tinha aula aos sábados. Não deixamos de cumprir a lei. Estamos dentro da lei. Na Escola Sabatina, as aulas de ensino religioso eram dadas aos sábados. Isso tudo nesse colégio que hoje tem os nossos 4 campi, né? E só para vocês verem os nossos números mundiais, em 1880 nós tínhamos ensino superior, uma instituição, 14 professores, 52 alunos. Em 2018, que é o último relatório que a gente tem, o de 2019 ainda não saiu,
Tem 115 instituições, 14.384 professores, 171.127 alunos no mundo inteiro de ensino superior. Esses números qualquer um pode consultar, está lá no site da Associação Geral, só baixar o relatório lá. Em 1880, de ensino básico, que é uma escola como a nossa aqui, de Arthur Nogueira, tinha-se 2 escolas, 8 professores, 452 professores. Em 2018, nós já temos 8.350 escolas, 93.652 professores, 1.869.833 alunos. Veja, isso daí é um número fantástico, isso ao redor do mundo é um número fantástico. Que educação tem isso? Agora, isso daí é por um motivo, porque essa educação começou lá atrás com pais e mães que queriam que seus filhos vissem Jesus voltar. A educação adventista existe por um único propósito, para ver Jesus voltar, porque Jesus fez a promessa de que um dia voltaria. Jesus falou: olha, não fiquem preocupados, porque eu vou, mas eu volto. Sabe, a educação adventista, ela surgiu no meio adventista, porque a igreja adventista acredita que Jesus vai voltar, e a educação adventista quer dizer para os nossos meninos e meninas que Jesus vai voltar, e que eles precisam entender que Jesus retorna. Mas é óbvio, como o Tiago White mesmo disse, o retorno de Jesus não é motivo para uma mente deseducada. Por isso que unimos então a qualidade de ensino com o retorno de Cristo. Há muita coisa para se debater disso, eu não vou entrar nos detalhes, mas quando a gente acaba achando que a questão religiosa, a questão da base filosófica do retorno de Jesus, isso prejudica o ensino, sabe o que a gente, no fundo a gente está fazendo? A gente está acreditando que ciência e religião não se misturam. É isso que a gente está dizendo. E a gente sabe que não é assim. Se a gente diz que ciência e religião não se misturam, a gente vai ter problemas com o criacionismo. A educação adventista vem para dizer para os nossos meninos e meninas que Jesus vai voltar. Para ensinar a ciência da terra, porque nós queremos que eles sejam bons cidadãos no mercado de trabalho, mas que eles entendam que existem outras ciências que eles precisam pôr no coração, que é as ciências do céu. E eu quero encerrar com uma frase de C.S. Lewis. Gosto muito de C.S. Lewis, citei ele algumas vezes nos domingos aqui. Gosto muito de C.S. Lewis. C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma frase fantástica, que ele diz o seguinte: tem certas coisas que se eu fosse viver 60 ou 70 anos, não fariam a mínima diferença, mas que fazem toda a diferença sob a perspectiva da eternidade. Tem certas coisas que se eu fosse viver 60 ou 70 anos, não fariam a mínima diferença, mas que fazem toda a diferença sob a perspectiva da eternidade. Educação está nessa frase de Lewis. Se nós fôssemos viver apenas 60 ou 70 anos, a educação dos filhos não faz diferença nenhuma. Qualquer uma serve. Afinal, não tem tantas escolas e tantas educações por aí? Mas, sob a perspectiva da eternidade, faz toda a diferença, porque nós queremos ver Jesus voltar, e nós queremos que os nossos meninos e meninas vejam Jesus voltar. Por isso, eu quero pedir para vocês orarem pela nossa educação, orarem pela nossa escola. É algo que eu repito bastante quando a gente está nos momentos de culto e reflexão e tudo mais ali na escola, é que nós somos uma educação com adjetivo, que é a educação adventista. Nós não fazemos matrículas porque precisamos simplesmente ter um número de alunos. E se for para isso, não tem nem motivo da gente existir. Como Ellen White fala, fecha as portas e deixa que outro cuida. Nós queremos mais alunos na escola, não é por números, não é por dinheiro, isso é porque nós queremos mais meninos sonhando com a volta de Jesus. E nós queremos ver Jesus voltar. E é por isso que eu peço para vocês, nas suas orações, orem pela nossa escola. Porque Jesus vai voltar e nós queremos que os nossos alunos, os nossos meninos e meninas, vejam Jesus voltar. E eu quero te convidar a orarmos agora. Quero te convidar a orarmos. Mas antes de eu orar daqui à frente, quero convidar você para você fazer uma oração. E eu quero convidar você para nessa oração orar por duas coisas.
Quero convidar você nessa oração a orar pela nossa escola. E quero convidar você nessa oração a orar pela sua família, colocando ela nas mãos de Jesus, para todos juntos vermos Jesus voltar. Vamos orar? Pai querido, muito, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a certeza da promessa do Teu retorno, de que o Senhor vai voltar, de que aqui não é o nosso final, mas que o Senhor tem coisas muito melhores e muito maiores reservadas para a gente. Pai, nós queremos colocar a nossa família nas Tuas mãos, porque nós não queremos ir para o céu sozinhos, mas nós queremos ir com toda a nossa família. Por isso, Pai, cuida da nossa família, nos ajude a caminhar juntos e a caminhar junto do Senhor especialmente. E rogamos também, Senhor, pela nossa escola, que o Senhor esteja ali com todas as pessoas que trabalham ali na nossa escola, que todos juntos, unidos, auxiliem esses meninos e meninas a verem Jesus voltar. Que esses meninos e meninas sonhem cada vez mais com o céu, que eles se tornem não apenas bons conhecedores das ciências da terra, e não apenas bons cidadãos da terra, mas que eles se tornam bons conhecedores das ciências do céu, que eles compreendam que eles são cidadãos do seu reino. Por isso, colocamos a nossa escola também nas Tuas mãos. Pai, na nossa igreja, desde o início, tem sonhado com o Seu retorno e continuamos com esse sonho vivo. Por isso imploramos, volte logo para nos levar ao céu. Tudo isso, Senhor, nós oramos não é pelos nossos méritos, mas os méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.